Fala, homens. Bem-vindos a mais um episódio aqui na Billy Bruto TV. Quem vos fala é o Billy Bruto. Peço que vocês deixem o like, fiquem à vontade aí na seção de comentários e façam a sua inscrição, beleza? Fica aí com a gente e vamos escutar as groselhas que eu tenho para falar. Olha só, esse vídeo aqui ele não foi planejado, a maior parte dos vídeos na verdade não é, né? Mas chegou um momento propício de eu falar de uma pessoa que eu vou chamá-lo de gigante, né? Gigante pessoa, eu sou um pouquinho mais alto do que ele, mas ele realmente é um gigante. E o gigante, ele é policial militar do estado do Rio de Janeiro. Ele tem uma história, eu sei que a gente escuta muitas histórias de superação, muitas histórias assim bonitas de pessoas que conseguiram dar a volta por cima, mas eu queria ao mesmo tempo trazer a figura do gigante, mas desmistificar o sucesso de pessoas que superaram a sua realidade e superaram as suas dificuldades, beleza? E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque várias vezes que eu falei de superação, de algumas superações que eu tive, eu fui mal interpretado. Entenderam que eu estava fazendo shame, que eu estava esfregando determinadas coisas na cara dos outros e enfim. Olha, eu vou falar de um cara, né, que é o gigante, que cresceu no interior do Rio de Janeiro, que morava numa casa de pau a pique, né? Pau a pique, para quem não sabe, a casa onde a estrutura é de madeira e basicamente as paredes são feitas de barro. Ele não tinha acesso a saneamento, ele não tinha vaso em casa. A alimentação dele era baseada em água, farinha, né? Biscoito de água e sal, né? O arroz, o feijão e como é que eu vou dizer? E o que ele comia no colégio, né? Porque no Rio de Janeiro, pelo menos normalmente, a merenda escolar ela é boa. Isso aí eu não tenho que negar, não, né? E como ex-estudante de colégio público, eu estudei em colégio particular durante um períodozinho da minha vida, mas a predominância da minha vida foi em colégio público. Então eu já comi muita merenda em colégio, nunca dependi daquela merenda, mas ela era sempre bem-vinda, né? Devido à educação alimentar que eu tive, então a minha mãe me ensinou a nunca desperdiçar o alimento, né? Isso parece ser papo de tio, mas isso é um bagulho muito sério, tá? E até hoje, em casa, quando a minha esposa, às vezes, ela é magrinha, ela às vezes fica saciada e tal, aquela coisa toda, quando eu não como o restante da comida dela, eu obrigo ela a comer, como se fosse minha filha. Obrigo, você vai comer sim, né? Uma que você que fez e outra é porque alimento é coisa séria, né? Então, nossa, Billy Bruto, sabe, você faz a sua mulher comer tudo, exatamente. Casamento é isso, senhores, tá? Casamento é isso. Então, o que acontece? Esse gigante, ele trabalhou vendendo picolé. Eu já citei as dificuldades alimentares e de moradia. Ele, como é que eu vou dizer? Ele encarou a escassez, ele encarou o ostracismo social. Ele é pardo voltado para negro, né? Ele não é um homem feio, ele é um enorme assim, com uns traços até diferenciados, mas ele era muito magro, né? Por causa da alimentação precária. E eu não tive acesso à história demasiadamente pessoal, sabe, os pormenores. Então eu estou relatando aqui tudo que ele me contou. E eu vou explicar a vocês por que veio a ideia para esse vídeo e por que ele me contou um pouco da história dele. Tá? E o que acontece? Ele começou a treinar em projetos sociais, né? E
Hoje ele é professor de wrestling e submission, né? Luta greco-romana. Então ele faz toda a preparação e treinamento hoje de atletas de ponta, atletas universitários, atletas infantis e atletas profissionais, né, de luta livre, né? Ele acabou de voltar da França, que ele foi para a seletiva do Mundial, ou seja, ele faz a preparação de atletas olímpicos também. E como é que isso aconteceu? Porque ele investiu na masculinidade dele. Porque ele buscou ter uma interação com essa vida, utilizar o corpo como uma ferramenta e como arma, né? Através da disciplina, através do treinamento, da repetição, né? A repetição praticada com exaustão leva à perfeição. É um dos dogmas que o meu grão-mestre me ensina toda vez que eu estou suando, eu estou cansado fazendo movimento marcial, refinando a técnica, adquirindo, como é que eu vou dizer, memória muscular, né? Então o que aconteceu com o gigante? Ele posteriormente, ele teve trabalhos comuns, né? Foi trabalhando comumente e ele passou na prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E como ele tinha uma proficiência, ele já treinava há muitos anos, né? Começaram a aproveitar o que ele sabia dentro de treinamentos, dentro de instruções, até que surgiu uma oportunidade de um projeto, né, para treinar crianças de comunidade, de periferia, né, e com auxílio alimentação, tudo isso, né, essas crianças elas têm ali um auxílio alimentação, são um projeto literalmente social promovido pelo Estado do Rio de Janeiro, em que a PM, a Secretaria de Esporte, eles alavancam essa iniciativa. E ele, durante muito tempo, tirou do próprio bolso para comprar não só tatame, ele viu parcerias, então o tatame do projeto doaram o tatame, doaram equipamentos, né? Ele viu doação com mercados para montar cestas básicas para essas famílias, para que as crianças tivessem essa oportunidade de treinar uma arte marcial e tivessem acesso à educação lá. Por quê? Porque essas pessoas de projeto normalmente vêm de um contexto familiar totalmente devastado. Devastado pelo crime, pela pobreza, tá? E é um contexto muito parecido, né, que eu narrei, que ele saiu. E hoje ele prepara atletas para a Olimpíada, para o Mundial, né, para o Mundial Infantil, Mundial Universitário. E hoje ele basicamente, além de policial, ele é treinador. Então ele lida diretamente com o secretário de esportes, ele lida diretamente ele apertou a mão do presidente da França. E quando eu falo isso, eu falo do presidente da França e não da pessoa que ocupa o cargo de presidente, né? Então eu estou falando do cargo. Então, para um homem pobre, pardo, né, que não tinha muita perspectiva da vida, conseguir chegar onde ele chegou é um salto muito grande. E ele é um cara, o gigante é um cara que sofreu, tá, com um casamento com uma borderline. Ele me contou, ele sofreu muito com o casamento com uma borderline, uma mulher que o agredia fisicamente. Ele é um cara de quase, acho que ele tem 118 quilos e ele é mais baixo do que eu. É um monstro, ele é forte demais, com conhecimento de defesa pessoal, luta livre, um policial de rua, à época. E ele me contou, foi um casamento de 5 anos, ele se casou dentro da igreja, né, com uma mulher que simplesmente o via como um rival, como alguém a ser amassado, a ser destruído. E ela destruiu o psicológico dele, destruiu o emocional dele durante um bom tempo, né, fazer ele se sentir culpado, fazer ele se sentir um lixo. E, no entanto, até que teve um momento que ele conseguiu sair desse relacionamento e durante muito tempo ela correu atrás dele, né? E ainda hoje, a hora que ele estalar o dedo, ela volta. Só que ele não quer. Ele já teve a cota dele de casamento. Ele já teve a cota dele. Porque hoje, eu tenho dito isso.
A mulher, ela está se empenhando para o masculino matar essa essência. Como eu disse no vídeo passado, o homem, ele gosta da mulher naturalmente, só pelo fato dela ser mulher. Mas o que está acontecendo é que ela vai arrumar um jeito de matar essa naturalidade, esse sentimento bom do homem. Eu falo porque isso tem acontecido comigo e com a minha própria esposa, nos ambientes demasiadamente femininos. Eu, por causa dos relatos que eu recebo, ela, por causa da vivência própria, né? Porque ficar em ambientes demasiadamente femininos é muito intoxicante para a mente, para o coração, para a alma de qualquer pessoa. As mulheres não se suportam, elas se devoram. É infernal. Mas esse não é o tema do vídeo. Eu gostaria de continuar falando do gigante, né? Então vamos prosseguir falando do gigante. E agora eu vou explicar, né? Já que eu mostrei quem o gigante é para vocês, eu queria falar um pouco do que eu conversei. Eu falei assim, né? Hoje de serviço, eu falei, qual é, mano? Posso chorar minhas pitangas um pouquinho para você? Ele, claro, fala aí. Aí eu comecei a chorar para ele. Eu falei, olha, pô, vou fazer 35 anos no mês que vem, gigante. E eu não sou graduado ainda dentro da minha arte marcial, porque eu fiquei anos sem treinar, quase 20 anos sem treinar, afastado. As coisas demoram muito a acontecer na minha vida. Eu sei que eu tenho motivos para agradecer, eu estou com saúde, eu estou bem casado, sabe? Eu tenho coisas que não é todo mundo que tem. Mas assim, eu moro na casa dos outros ainda, né? Ou seja, na casa, num lugar onde eu não queria estar morando. Eu trabalho onde eu não queria estar trabalhando, gostaria de estar trabalhando em outro lugar, né? Eu gostaria de estar em outra força. Eu gostaria de, sabe, que minha vida estivesse bem diferente. Não se trata de simplesmente ter mais, caro ouvinte. Se trata de se ter aquilo que você sabe o que você quer. E eu sempre fui esse tipo de homem. Eu sempre soube o que eu queria, né? Bati o olho na minha mulher, eu sempre soube. Eu não quero mais nem menos. Eu quero aquele padrão ali. Entendeu? Essa que é a realidade. O mesmo vale para dinheiro, o mesmo vale para uma série de coisas na vida. E eu falei, vou fazer 35 e parece que a minha vida não sai do lugar, né? Eu na minha idiotice falando isso. E ele contou a história da vida dele, então ele falou uma coisa que eu já sabia, mas na minha imaturidade, na minha memória curta, eu resolvi esquecer de novo, que a gente tem que se apaixonar pelo processo, né? E ele tem 42 anos, o gigante, e não parece ter 42 anos. Né? Por isso que eu falo muito sobre a rotina regrada, sobre você não escaralhar sua saúde utilizando drogas, você dar uma corridinha, você praticar atividade física, não pela atividade física, mas se descobrir através daquela prática, né? Buscar a excelência, buscar talvez até o alto rendimento, né? Se a vida te permitir, não só por pura estética, mas por autoconhecimento. Uma jornada de dentro de você para fora de você, voltando para dentro de você. O homem tem essa capacidade. Ele vai lá fora, busca, interage e volta, né? Então, ele me deu uma aula de vida ali falando comigo. Eu passei muitas dificuldades na minha infância, no meu desenvolvimento, mas não foram iguais às dele, né? Então, ponha isso na sua cabeça, ouvinte. Se você talvez se acha pobre, se acha desvalido, tem muita gente pior, assim como tem gente melhor também. E ele falando comigo, né? Eu reverenciei, agradeci, né? E agora que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu realmente estou pensando na conversa que eu tive com ele. E não se trata nem de sentir vergonha, mas de esse exercício de você olhar e entender que tudo é um processo e o processo é necessário, né? E tudo tem um tempo para acontecer, tá? É um exercício que você tem que fazer diariamente para que você conquiste a sua história de superação também. Hoje você não tem a condição, assim como o gigante também não tinha. E ele chegou muito longe. E ele não tem nada de especial.
Aliás, nada de especial que eu falo é de maneira exterior. Ele não é, nunca foi o professor ou atleta mais habilidoso de wrestling, né? Ele não é o mais inteligente, não é. Mas a riqueza interior que ele tem, que todas as dificuldades trouxeram a ele, é uma coisa que é notável. Um espírito, uma presença que parece uma lâmina que te corta. Porque ali tem consistência humana, ali tem originalidade, ali tem um homem forjado, né? Através das pancadas da vida, né? Do fogo e do gelo que a vida traz, né? É assim que se forja o bom homem e o bom metal. Beleza? Então, esse vídeo relato é para que você pare de escutar. Tem uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir a gente ouve todo mundo. Agora, escutar, absorver o que determinados produtores de conteúdo produzem, são pessoas, tem muita gente que não está nem aí para você. Ele simplesmente cospe as frustrações dele e as experiências dele, e na verdade não ocorreu nenhuma superação. Teve uma mudança de atitude, né? Mas vamos lá, você bota a mão no fogo, ele vai te queimar. Se você botar a mão no fogo de novo, das duas uma, ou você é burro ou você é maluco, né? Entretanto, não adianta o cara falar para você que o fogo queima. Não bote a mão no fogo, né? Porque você vai se queimar. É muito mais humano e honesto ele falar, olha, a minha percepção acerca do fogo era uma, mas depois que eu fui lá e coloquei a mão, a minha percepção foi outra. E o resultado de eu ter posto a mão lá não foi bom. Então se eu pudesse orientar vocês, eu diria, não façam isso, não ponham a mão no fogo, né? Então tudo é como se fala, tudo é como se traz. E eu, depois de expor a minha frustração, a minha percepção errônea da realidade, eu tive uma aula de vida com esse gigante, beleza? E é assim que funciona. O que eu tento passar aqui no canal para vocês, não é que eu sou um gigante, não. Mas eu percorri algum caminho até esses 34 para 35 anos de idade, que eu acredito que eu posso te ajudar a você percorrer o seu. E o meu salário aqui é você chegar num comentário, no e-mail e falar, olha, superei, olha, eu venci, olha, eu consegui, realmente, você falou que era possível e foi possível, beleza? Então, não carregue as frustrações com você. Saiba que o que você está sentindo é normal e que faz parte do caminhar da vida. Se apaixone pelo processo, se apaixone pela dor, entenda e aprenda a viver na escassez e na dificuldade, porque outros momentos virão, beleza? No mais, tamo junto e forte abraço, beleza? Valeu, falou e até!